Bom, criançada, terminando a interpretação do conto africano, a gente vai falar agora um pouquinho sobre adjetivos, tá bom? Nas aulas passadas, na aula passada, né? Não foram nas aulas, não, é na aula passada, nós falamos um pouco sobre substantivos. Cássio, o que são substantivos mesmo? Substantivos são aquelas palavrinhas que dão nomes aos objetos, às pessoas, aos seres, aos lugares. Então eu falo assim para vocês, olha, esse objeto aqui, como é que isso daqui chama? Isso daqui é uma tesoura. Então a palavra tesoura é um substantivo porque ela dá nome a este objeto. Esta pessoa que lhes fala, como ela se chama? Ela se chama Cássia. Então a palavra Cássia é um substantivo. A gente sabe que tem substantivos próprios e comuns. Quem são os substantivos próprios? São aqueles que a gente escreve com letra maiúscula. Nome de pessoa, nome de lugar, nome de rua, nome de cidade, nome de estado, nome de país. Então, esses são os substantivos próprios. E os substantivos comuns, o nome dos objetos comuns. Óculos, tesoura, amarrador de cabelo, brinco, camisa. Tudo isso aqui é substantivo comum. Semana passada, a gente não falou sobre esse tipo de substantivo. Semana passada a gente falou sobre substantivo no singular e no plural, e falamos também sobre substantivo no feminino e no masculino. Então, vou pegar aqui um objeto, substantivo, isso daqui é a tesoura. A gente fala a tesoura ou o tesoura? Nós falamos a tesoura. Então, esse substantivo, como ele antecede a ele uma palavra feminina, a feminino, então nós temos aqui que a palavra tesoura é um substantivo feminino. Agora, este objeto aqui é um óculos. Eu falo que eu uso o óculos ou a óculos. Eu falo que eu uso o óculos. Então, a palavra óculos é um substantivo masculino. Agora, plural e singular. Singular indica uma tesoura. Agora, eu tenho aqui uma bolsinha, olha, ela tá cheia de lápis de cor. Então, eu falo um lápis. Ah, mas eu peguei um substantivo que não tem plural, tanto no singular quanto plural. Eu falo lápis, um lápis, dois lápis, três lápis. É a mesma coisa do óculos. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Aqui, caneta. Ó, eu tenho aqui algumas canetas. Uma caneta, algumas canetas. Então, nós temos aqui... Ai, gente, peraí, deixa eu só puxar aqui por causa do sol. Toda hora eu tenho que parar meu vídeo por causa do sol. Ô, sol, não faz isso com a Cássia. Não vou parar isso, não. Vou dar continuidade. Já tem 3 minutos. Então, caneta, uma caneta, várias canetas. Então, singular indica um, plural indicam vários. Substantivos no singular, substantivos no plural, substantivos no feminino, substantivos no masculino. Olha aqui, por exemplo, eu sou a Cássia. Eu não falo que eu sou o Cássia, porque eu sou meu nome é um substantivo feminino. Eu não falo, por exemplo, a Heitor. Eu falo o Heitor. A palavra Heitor é um substantivo masculino. Pois bem, pessoal, hoje a gente não vai falar de substantivo. Hoje a gente não vai falar sobre o nome que se dá às coisas. Hoje a gente vai falar sobre adjetivo. Adjetivos são aquelas palavras que caracterizam os objetos. Por exemplo, vou pegar esse objeto aqui. Qual que é a palavra dele mesmo que define esse objeto? É uma tesoura. Então, nós sabemos que a tesoura, a palavra tesoura é um substantivo feminino. A tesoura. Agora, a partir do momento que eu dou características para essa tesoura, eu estou dando adjetivos. Então, o que o adjetivo faz?
Ele dá as características a um substantivo. Então, o adjetivo dá características aos substantivos. Por exemplo, eu vou mostrar esse objeto, vocês vão aí em casa pensar em 3 características para esse objeto que eu estou segurando. Pensaram? Então, ó, como a gente não tá junto, eu vou dar os meus 3. Então, este óculos, ele tem a cor vermelha. Vermelha é uma característica dele. Ele é bonito, eu acho esse óculos bonito. É outra característica dele. E esse óculos, ele é grande. Ele é um óculos grande, ele é um óculos de adulto. Então, eu falei para vocês 3 características do óculos. Eu falei que ele tem a cor vermelha, eu falei que ele é bonito e eu falei que ele é grande. Então, essas 3 palavras, grande, vermelho e bonito, não são nomes de objetos, não são nomes de coisas, são características. Se são características, nós chamamos essas palavras que são características de adjetivos, tá bom? Vamos pegar um outro objeto aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. É o livro que eu tô lendo. Então, ó, livro. Livro é o nome desse objeto. Então, livro é substantivo. Agora a gente vai dar 3 características para este livro. Combinado? Então, vocês deem aí. Eu vou dar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá? Então, a primeira característica que eu dou para esse livro é que ele é grande. Tem muitas páginas. É um livro grande. Segunda característica que eu dou para ele é capa feia. Feia. Frente feia. Não gostei da capa. Achei que poderia ser de outro jeito. Outra característica que eu dou para este livro é que as letras são pequenas. Então, observem as palavras. Feia, grande e, olha aqui, pequenas. O livro é grande, mas as letras são pequenas. Então, as palavras feia, grande e pequena são algumas características que eu dei a este livro. Então, quando eu dou uma característica, seja uma característica boa ou ruim, nós temos aqui adjetivos. Eu gosto muito de fazer uma atividade que eu pergunto para os alunos para a gente montar algumas características dos colegas, mas só com características boas. Então, eu quero que vocês pensem aí características para todos os colegas de vocês, mas só coisas boas, coisas que não ofendam, tá? E aí, depois, não hoje, mas numa próxima aula que a gente for trabalhar sobre adjetivo online, aí vocês vão me falar, combinado? Então, entendido o que é um adjetivo? Olha, nós temos aqui um objeto, o nome do objeto é um substantivo. Quando eu dou características para esse substantivo, as palavras que são características são adjetivas. Então, olha aqui, substantivo, tesoura. Agora vamos dar umas 3 características para essa tesoura. Rosa, boa, corta bem, e pequena. Então, as palavras rosa, boa e pequena, elas dão características à tesoura, então elas são adjetivos. Vamos fazer aqui. Página 21, tá bom? Adjetivos. Releio o trecho a seguir. Os 2 tiveram uma conversa séria. Pediram conselhos à tartaruga, que ali era a mais velha e mais sábia de todas, e decidiram contar a verdade ao galo. É um trecho do conto que a gente leu agora há pouco, tá? É um trecho do conto A Aranha e o Galo. É o finalzinho lá do conto, né? As palavras destacadas são características de qual personagem? Qual personagem que lá na história fala que é a mais velha e a mais sábia? Então escrevam para mim o nome desse personagem que eles falam aí. Quem é o mais velho e quem é o mais sábio? Né? Qual é o animal? Porque o conto, ele trabalha com animais, né? É um conto que fala de animais. Número 2.
E os outros personagens, como eles são? Escreva 2 características de cada personagem do conto, seguindo o exemplo. Então, aqui tem a tartaruga. Quais são as características que nós demos a ela? Ela é velha e ela é sábia. Então, esse está preenchido, tá bom? Então, vamos virar aí para a página 22. O que a gente vai fazer? Tem aqui 4 animais. Os 4 animais estavam no conto. E aí tem um banco de palavras em cima. Quais são as palavras? Esforçado, mentiroso, ingênuo, preguiçosa, anciã. Anciã é a mesma coisa que idoso, que velho, tá? Franzina, franzina é pequenininha. Cauteloso, cauteloso é cuidadoso. E temos a palavra velho. Observem que algumas estão no feminino e outras no masculino, tá? Então, olhem os animais. Nós temos primeiro aí quem? O galo. Então, quer dizer que as palavras do galo estarão no masculino, tá? Você não vai escrever que o galo é engraçada. O galo é engraçado. Não que vocês vão escrever engraçado, tá, pessoal? Vocês vão usar as palavras que estão acima. Lembrando que tem 8 palavras, 2 para cada animal. Não repete, tá? Então, vocês vão escrever 2 características para o galo, de acordo com o banco de palavras que está em cima. 2 características para aranha, a aranha está no feminino. 2 características para cabra, a cabra. E 2 características. Isso daqui é um tatu? Fala de tatu na história? Eu acho que é um tatu, né? Depois eu volto aqui para eu ler, para ver se é um tatu. Eu não tô me lembrando de falar de tatu, tá? Cadê? Então o galo... É o porco-espinho, desculpa. É um porco-espinho, o porco-espinho. Então, olha, o galo e o porco-espinho, tem 4 palavras no masculino, separem 2 para o galo, 2 para o porco-espinho, de acordo com as características do texto, e 2 palavras para aranha e 2 palavras para cabra, 2 feminino e masculino, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Pessoal, lembrando que se eu não responder, é porque chega muita mensagem e eu não visualizo. Então, se eu não enxergar, se você me mandou um recado que eu não visualizei, vai me mandando um oi para eu visualizar. Porque como, gente, durante a semana vocês não têm noção de quanto recado eu recebo de pai, de aluno, de parente. Então, às vezes, vocês me mandam um recado, mas aí, ao mesmo tempo, é a hora que eu dei de prazo, por exemplo, para o 7º ano me entregar uma atividade. Então, naquela hora, todos os alunos do 7º ano me mandam mensagem. Então, o que acontece? Às vezes, você mandou, a tua mensagem cai porque os meninos do 7º ano estão me mandando também trabalhos. Então, isso acontece muito, tá? Eles têm prazo para entregar as coisas, não é igual com vocês. Então, por exemplo, eu dou aula para eles online, aí eu falo assim para eles, olha, hoje às 3 horas da tarde vocês vão me mandar atividade. Quem não mandar não ganha ponto, não recebe nota. Então, naquela hora, o que acontece? Às vezes coincide da mamãe mandar algum recado e eu não ver por isso, porque naquele momento todos os meninos da turma me mandaram também. Então, se eu não ver, né, alguma mensagem, é só falar para mandar um oi várias vezes até eu ver, combinado? Então, se não entender, só me falar que eu respondo. Se eu não responder, me fala de novo, porque, gente, a cabeça da professora tá, ó, assim. Então, tá bom? Então, página 23, o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que indicam características de substantivos. Então, para todo substantivo, nós podemos dar características. E essas características são chamadas de adjetivos, tá bom? Vocês podem pensar em qualquer substantivo que existe. A partir do momento que vocês dão qualidades, características, nomes, apelidos, manias, vocês estão dando adjetivos para elas, tá bom? Então, olha aí, tem uma frase: a aranha preguiçosa só queria cantar. Quem é o adjetivo? Desculpa, quem é o substantivo? A aranha é o nome daquele animal, a aranha. E qual é a característica que nós demos a ela? A aranha
preguiçosa. Não é uma característica boa, não é uma qualidade. Ser preguiçoso não é uma qualidade, tá bom? Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados em singular e plural, e ainda em feminino e masculino. Por exemplo, eu falo assim: o óculos é bonito. Bonito é um adjetivo masculino. Bonito, masculino. Bonita, feminino. Olha, preguiçoso, uma pessoa. Preguiçosos, mais de uma pessoa. Então, nesse caso, a gente tem aqui singular e plural também, tá? Então, a gente pode também, quando falar de adjetivo, falar também em plural e singular, e feminino e masculino, tá bom? Eu vou preparar umas atividades para complementar isso daqui para vocês. Então, olha aqui, os adjetivos, eles vão concordar com o substantivo. Aranha preguiçosa. Uma aranha. A aranha é preguiçosa. Eu não posso falar que a aranha é preguiçoso ou que a aranha é preguiçosas. É uma aranha e é feminino, então a aranha é preguiçosa. Agora, se eu falasse aranhas, eu ia falar aranhas preguiçosas. A mesma coisa aí, porco-espinho cauteloso, cuidadoso, né? Um porco-espinho, o porco-espinho é cauteloso. Os porcos-espinhos são cautelosos, tá? Então aqui a gente também tem singular, plural, feminino e masculino. Pausando aqui, já já a gente volta para falar de palavras com um R e 2 R's.